Você tem aqueles velhos problemas, tipo, tá esperando a hora certa para agir? E já viu várias oportunidades passar e depois você inventar a história para justificar por que nada fez? Pois é, se isso acontece com você, a aula de vídeo de hoje é para você. E quando eu digo que a aula vídeo de hoje é para você, por quê? Porque este é um dos casos que já trabalhei no meu trabalho de acompanhar pessoas. Então, o que eu vou falar hoje é experiência real. É algo vivido na pele. Mas como coach, como terapeuta. Certa feita, eu estava atendendo uma pessoa que chegou para mim neste estado. Ânimo para agir? Nenhum. Discurso? Na ponta da língua. O cara sabia organizar as ideias uma após outra, as histórias muito perfeitas. Mas todas elas tinham o mesmo desfecho. Não agi. Por quê? Não agi porque não era a hora certa. Não agi porque não estava pronto. Não agi porque não me deram chance. Não agi porque fui ignorado. Não agi porque não tinha dinheiro. Não agi porque não fui com a cara do sujeito. Não agi porque tinha que mudar de cidade. Não agi por... Olha, a maioria das histórias, a pessoa nunca contava sobre o que estava vindo. Eram todos eventos do passado. Isto é, o sujeito sequer olhava para frente para perceber oportunidades. E quando percebia, ele omitia. Gente, foi uma aventura trabalhar com este cara. E depois de todo um trabalho de anamnese muito bem feito, e de um diagnóstico todo levantado por um processo de perguntas bem fundamentadas, de um diálogo baseado numa maiêutica de qualidade, eu consegui colocar esta pessoa em estado de consciência expandido, e quando eu falo estado de consciência expandido, é simplesmente em estado de mindfulness, ou seja, a pessoa respirar, tomar consciência de si, tomar consciência de seu corpo. Em seguida, eu contei para ele esta história. Há algum tempo, próximo ali da região do deserto Saara, mais propriamente a cidade de Marrakech, dois jovens cresceram em famílias vizinhas e parentes. Na entrada do deserto, os pais destas famílias, os líderes, eram comerciantes do deserto. Eles adentravam o deserto com sua tropa de camelos, carregadas de bugigangas que eles comercializavam com as pessoas que, ou por aventura, ou por necessidade, tinham que cruzar o deserto ou então buscar alguma coisa no deserto. Porque quando se fala em deserto, todos nós pensamos em um lugar que nada tem a oferecer. Não, lá tem algo a oferecer. Hoje existem empresas especializadas em deserto. E então, eu contei para eles a seguinte história. Essas duas famílias tiveram filhos mais ou menos na mesma época. E estas crianças cresceram brincando juntos. O nome de um, ao cair aqui. E o nome do outro, ao fazer lá. Na adolescência, eles adentraram o deserto com seus pais, porque eles seriam os novos arrimos daquelas famílias. E seriam eles os continuadores do comércio rentável de seus pais. Bom, os seus pais conheciam o deserto como ninguém, conheciam os atalhos, os oásis, os lugares mais bonitos, as rotas comercialmente mais ricas, e eram bem-sucedidos naquela vida sofrida mais digna, que dava uma condição adequada à cultura local para suas famílias. E eles, muito novos ainda, começaram a vida com seus pais.
Com o tempo, seus pais faleceram e eles assumiram a situação. E como eram muito amigos, eles não andavam sozinhos. A caravana dos dois formavam uma só caravana e ia desbravando o deserto. Ocorre que um dia, essa caravana foi encurralada pelos piratas do deserto. Piratas que durante muito tempo eles souberam como lidar com eles. Só que o crime também evolui e eles foram pegos em uma emboscada. Como estavam no final da jornada, eles tinham poucas cargas e bastante dinheiro. Isso facilitou por demais a atitude daqueles piratas. E encurralados pelos piratas, eles deram uma surra no pessoal da caravana, mais ou menos em torno de 5 pessoas, os 2 proprietários, mais uns 3 ajudantes. E, ao final, tomaram todos os bens deles, amarraram todos nus no deserto e foram embora. Ali, eles chegaram a passar um dia amarrados, tomando sol, tomando tempestade de poeira. Sobreviveram mesmo por milagre e porque estava à beira de um oásis. Então, mesmo amarrado, eles arrastavam pela areia e iam lá e tomavam sua água. A única coisa que eles tiveram. Uma noite depois, passando por ali uma nova caravana, os resgatou. Sobrou praticamente nada. Chegando em casa, os dois tomaram as suas parcas economias acumuladas e, ao invés, era muito caro para poder adquirir novos camelos, eles pegaram, montaram choupanas na beirada do deserto e mudaram de ramo. Ali eles vendiam coisas para as pessoas que iam adentrar o deserto. Eram utilidades próprias da região. Pois bem, passado algum tempo, ao fazer lá, percebeu que seu irmão mais novo estava bem feito, entendia bem do que ele já fazia. Ele entregou, chamou este irmão e entregou para ele aquela choupana, aquela parte dele na choupana, porque estava lá o seu amigo de toda hora. E reuniu alguma economia e partiu para o outro lado. Partiu esperançoso. Ele esperava chegar em alguma cidade e achar algo útil para fazer. Enquanto isso, ao cair aqui, estava lá. Levantava durante o chá, reclamava, maldizia o dia, maldizia os bandidos, os piratas que o haviam tirado do deserto, maldizia a rotina da sua vida, cultivava sua amargura, o seu rancor, seu ódio. E enquanto isso, ao fazer lá, via tudo isto como algo que veio para fortalecê-lo, dotá-lo de capacidade, de conhecimento para novas jornadas. E é com esse espírito que ele partiu. E chegando em uma cidade do deserto, aliás, próxima ao litoral, cidade árabe, né, gente? Vocês sabem como é. As praias praticamente é para homens e turistas. Alguns lugares, ou algumas mulheres chamadas impuras, frequentam também estas áreas. Bom, chegando nesse lugar, ele observou que em uma das barracas, muito simples, uma pessoa vendia peixe assado. Ele disse, legal, se ele vende peixe assado, eu sei cozinhar, eu posso vender peixe frito, e ainda aquilo que sobrar, eu fazer aquele caldo de peixe e vender no final da tarde. E assim ele fez. Para isto, ele reuniu as parcas economias, que não daria para ele passar ali mais do que 10 dias, foi ao mercado da cidade, comprou uma tralhazinha para poder pescar manualmente, algumas panelas, um fogareiro, lamparina, e procurou um canto da praia onde não tivesse outra barraca, mas que fosse razoavelmente bem frequentado.
Ele pescou no primeiro dia, levantando 4 horas da manhã, pescou até por volta das 6h30 por aí. 6h30 ele estava de volta na sua choupana, carregando os peixes daquele dia. E no cálculo dele seria o suficiente para ele trabalhar naquele dia. E se por um acaso sobrasse peixe, ele teria como vender no mercado no outro dia. Bom, assim ele fez. Então logo ele botou a gordura no fogo e jogou o peixe, o cheiro dos temperos, do peixe assando, fritando, voou pelos ares. E em pouco tempo chegou o primeiro cliente, chegou o segundo, o terceiro, e ao final daquele dia ele tinha vendido todos os peixes e tinha produzido caldo. E ele vendeu muito bem, mas sobrou um pouquinho. Ele disse, bom, esse eu tomo amanhã cedo quando eu for para o mar pescar mais. E essa rotina foi por 18 meses. 18 meses depois, ele já vendia outras coisas. Ele vendia o peixe frito, o peixe assado, ele vendia o peixe com algumas especiarias da localidade, ele vendia o caldo de peixe, ele vendia o chá. E tudo isso de uma forma bem interessante. 13 meses depois, ele alugou um ponto comercial e abriu o seu primeiro restaurante. 13 anos depois, este homem já tem 80 restaurantes espalhados pelo mundo inteiro, 4 hotéis. E a sua rede se chama Rede Mediterrânea de restaurantes e hotéis. Está espalhado pela Europa, pelo norte da África e já conquistando a primeira unidade na Austrália. Ao contar esta história para o meu cliente, ele entrou em pânico. Por quê? Ele tomou consciência de quantas oportunidades ele já havia atropelado com sua arrogância de ignorar o que era importante para a sua vida e a apegar à condição de vitimista da vida. E aí, essa chave mudou todo o processo. Em apenas mais 4 sessões, este cara estava trabalhando, estava tendo um ganho digno, estava readquirindo o respeito da família e estava cuidando da sua saúde. Gil, mas o que você fez com esse cara? A história não foi uma mágica. O que são metáforas? Metáforas são uso de gatilhos emocionais que falam diretamente com o subconsciente das pessoas. É por isso que o acompanhamento de pessoas, utilizando da técnica de metáforas, gera resultados estupendos, autênticos milagres humanos que Deus nos concede a graça de nós que acompanhamos pessoas fazer. Esta pessoa, eu a vi 4 anos depois, e ela já estava na condição de empreendedora, com um bom êxito, com boa expectativa de crescimento. Hoje não sei como está, porque eu já mudei da região. Em 2010, eu mudei da região. Esta foi uma das últimas pessoas que eu atendi em Goiás. Bom, gente, é isto. Quando você aciona gatilhos emocionais, conversando diretamente com o subconsciente da pessoa, ela tem a oportunidade de ressignificar memórias negativas. O que é que essa pessoa tinha? Uma mágoa muito grande e se considerava vítima da vida. Ele dizia que não tinha sorte, ele dizia que ninguém dava chance, ele dizia que ninguém acreditava nele. Esta última era a verdade. Ninguém acreditava de fato. Quem vai acreditar em alguém que só conta história que justifica porque deixou de fazer e não aponta nenhum resultado positivo. Que se esconde, que se omite em nome da prudência, em nome do bom senso e até em nome da falsa generosidade para com as pessoas que de repente, supostamente, ele estava ajudando porque precisava mais do que ele. Então,
arrogância, prepotência. Eu costumo dizer que gatilhos emocionais negativos, ou seja, vícios emocionais ativos, simplesmente viram comportamento disfuncional de estimação das pessoas que os possuem. Então, cuidado. Se você está desse jeito, esperando o pulo do gato, procurando o atalho, querendo que alguém te dê chance, querendo que uma oportunidade caia no seu colo, esta aula é para você. E o que eu tenho a te dizer é: acorda, se trabalhe. Por quê? Porque a vida é muito curta, mas as oportunidades que temos ao longo de nossa vida são incontáveis. O problema é ter ouvido para ouvir, ter olhos para ver, ter coração para sentir, ter a capacidade de perceber e ler o seu ambiente, as oportunidades que ele te oferece. E mais do que isto, quando você limpa suas emoções e coloca sentido negativo para fora da sua vida, transformando memórias negativas em memórias positivas, as coisas decolam. É isto que faz a neurociência, é isto que faz o coach, é isso que faz as terapias, algumas terapias breves, é isto que faz a PNL. É isto que hoje a ciência se ocupa, a ciência da psicologia positiva, da psicologia da felicidade, da neurociência, da neurolinguística, da neuropedagogia, da neurocognição. N pesquisas estão atrás disto, porque isto é o meio que se tem de transformar pessoas e oferecer a estas pessoas talentosas oportunidade de conquistarem a melhor versão de si mesmo. E esta é a minha profissão. É por isso que eu orgulho do que eu me transformei. E me orgulho com muita humildade, porque eu sei, na pele, o que eu passei como pessoa que se sentia rejeitada, como pessoa que tinha um alto complexo de inferioridade, para chegar aonde cheguei. Por causa destas amarras emocionais, eu estudei 40 anos sem saber praticar do que eu aprendia. Mas consegui, por 22 anos, ensinar isto dentro de uma sala de aula. E por isto, eu consegui atravessar o meu deserto existencial. E hoje estou aqui para fazer você atravessar o seu deserto existencial com o talento que você tem, com os dons que Deus te deu, com as habilidades que você adquiriu, com o conhecimento que você tem, alinhando emocional e racional. Para você que não me conhece, eu sou Gil Barbosa, professor, mentor, coach, palestrante, escritor, terapeuta e simplesmente alguém que ama gente e por isso escolheu para ter como missão o processo de despertar as pessoas para que elas atinjam a melhor versão delas mesmas. Um beijo no coração seu, divulgue o nosso canal. E outra coisa, não assista ou não faça a aula do Gil sem caneta e papel na mão. Porque os insights que você tem em cada encontro deste é muito maior do que você pensa. E você precisa registrá-los. Porque os insights são visitas de luxo da nossa personalidade que bate à porta da nossa rotina para entrar e fazer história. E se você não acolhe esses insights, eles vão embora. E fica o vazio existencial com o qual você transformará a sua vida em simplesmente uma conta de débito crescente que tornará a sua existência um inferno existencial. A história de hoje está no meu livro Metáforas que Curam. Este livro está disponível na plataforma da Green. Tá? E se você
se interessar por isto ou por algum dos meus outros trabalhos, seja pessoa, seja família, seja empresa, passe-me uma mensagem, peça para eu entrar em contato com você. Eu o farei com muito prazer. Tchau!